Boa noite, shalom a todos. Quem foi Inácio de Antioquia? Conheça quem foi esse personagem através desta live e das demais lives que já foram feitas sobre este assunto. Este é o assunto que eu vou abordar nesta noite e esta é a parte 5 dessa série de lives, onde estamos falando sobre este personagem, quem foi ele, o que ele ensinou e como ele contribuiu negativamente para a religiosidade que veio a formar o Ocidente posteriormente a ele, né? E também a outros personagens que tiveram, né, participação direta e indireta na formação desta religiosidade da religião que conhecemos como oficial de Roma, catolicismo romano. Queridos, muitas coisas falamos e hoje eu quero fazer um resumo dos ensinos de Inácio de Antioquia, né? Um resumo completo daquilo que ele ensinou e vamos estar falando, né, aqui dos principais ensinamentos dele, das heresias que ele ensinou e vamos estar fazendo aqui uma comparação com aquilo que sabemos que é a verdade, deixada por Yeshua e pelos seus talmidim, ou seja, pelos seus discípulos, né? Então, queridos, é muito importante nós entendermos essas verdades e sabermos quem foram estes personagens, né? Sempre nas lives eu tenho citado aqui o texto de Atos 29, né, melhor dizendo, aonde Shaul Paulo, ele fala sobre este personagem, né? 20 e 29 diz assim, de Masei Shlichim, Atos dos Apóstolos. Porque sei que depois da minha partida virão ou penetrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, de modo tal que desviarão os discípulos para que o sigam. Então, queridos, aqui estava uma palavra da parte de Paulo, de Shaul, mostrando que viria um tempo em que penetraria no meio do rebanho, no meio dos talmidim, dos discípulos, aqueles que se denominariam líderes deste povo, e ele os comparou como lobos cruéis. Nós falamos aqui sobre Inácio de Antioquia. Ele foi o primeiro personagem após a morte do último dos emissários que viram Yeshua, que andaram com Yeshua. Quando Simão, que foi o último destes personagens, né, que viu Yeshua, que andou com Yeshua e serviu a ele até o último dia da sua vida, quando ele morreu, então surge Inácio de Antioquia, que já fazia parte dos talmidim, que já era um discípulo, e então ele se rebela, né? Ele se rebela, e ali então ele tem o seu início, né? Vamos dizer assim, de carreira religiosa, né? Quando ele então se torna bispo e ali ele muda muitas coisas e faz ali uma cisão, um racha dentro da comunidade Netzarim, que era assim que era chamada. A comunidade da época não existia igreja. A igreja foi algo posterior, né? E ela surgiu justamente com Inácio de Antioquia. Então, queridos, aqui ele faz essas coisas, né? Então é muito importante nós sabermos disso, para que a gente venha a enxergar a verdade. E qual é a verdade maior que eu e você precisa enxergar? Que
veio à tona para a minha vida e comparando, aprendendo, pesquisando, eu vim saber que quem criou a igreja não foi Jesus, não foi Yeshua, foi os tais chamados pais da igreja. O primeiro deles é Inácio de Antioquia, né? Marcião deu sua contribuição, Tertuliano deu sua contribuição, e depois, lá no ano 325, as filosofias, os dogmas e a ideologia religiosa cristã, ela foi oficializada por Roma, por Flávios, Constantinos, Valérios. E aí, então, passou a ser a religião oficial do Império Romano. Né? Religião esta que foi, os seus adeptos foram sendo aderidos de todos os cantos do mundo, e era a religião oficial de Roma, e muita perseguição teve para quem tinha uma fé diferente naquela época. Então, as conversões eram mais movidas por medo do que por amor à palavra de Deus, né? Então, nós vamos fazer aqui um resumo. Estou ensinando através do livro Judaísmo Nazareno, O Caminho de Yeshua, seus Talmidim, de Tzadok Ben Derech. Na página 50, ele diz: resume-se os principais ensinamentos antibíblicos, né? Os ensinamentos antibíblicos de Inácio de Antioquia nos seguintes tópicos. Primeiro tópico: concentração do poder nas mãos de um só homem. Já foi falado, né, que as decisões, melhor dizendo, que eram tomadas para a congregação, a comunidade daquela época, eram tomadas de comum acordo em conjunto por todos. Não existia um homem liderando a comunidade. Todos tinham participação direta, ativa, nas decisões que se tomavam. Então, Inácio de Antioquia, ele concentrou o poder, a autoridade em um só homem. Daí nasceu o papado. Daí nasce o primeiro papa. Dizem que foi Kefa, Pedro? Não. O primeiro papa foi Inácio de Antioquia. Vamos lá. O que posteriormente veio a abalizar o poder do Papa, né? Então, foi essa concentração do poder em um homem só. Então, isso aqui serviu de pano, né, de fundo para o aparecimento, o surgimento desta modalidade, o papado. Hoje, o cristianismo ainda permanece com esta ditadura eclesiástica, né? Então, eles criaram um ditador eclesiástico. Inclusive no meio evangélico, em que as ordens do pastor devem ser obedecidas cegamente, principalmente os pastores presidentes, né? Líderes, que se chamam líderes de convenções. Em muitos meios judaicos messiânicos, o rabino ou roshi também estão estabelecendo ditaduras em suas sinagogas, já que as decisões não passam pelo voto democrático dos membros, ou de um colegiado, ou o Beit Din, conforme é chamado. Então, infelizmente, todos os ismos têm esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, o primeiro tópico, né? Em resumo, para os ensinamentos antibíblicos de Inácio de Antioquia, está essa questão da concentração do poder nas mãos de um só homem. Segundo, a decretação de que a Torá, ou seja, a lei do Eterno, foi abolida. Aqui está uma das maiores heresias que ele ensinou e que, infelizmente,
pegou de uma maneira absurda, colou de uma maneira absurda na humanidade. Hoje, toda doutrina cristã, ela está estabelecida em cima deste falso, mentiroso e nocivo ensinamento. Um ensinamento de que a Torá, a lei, né, de Moisés, ela foi abolida por Jesus Cristo quando o mesmo foi crucificado na cruz do Calvário. E, na verdade, não é porque o próprio Yeshua, o próprio Salvador, disse que não veio fazer isso, né? Então, a religião fala isso. Agora, Yeshua não fala isso. Então, em quem nós vamos acreditar? Na religião dos homens ou na palavra do Salvador? Eu fico com a palavra do Salvador. E quando eu abro a minha Bíblia, aqui em Mateus 5, capítulo 5, né, versículo 17 e 18, eu encontro Yeshua dizendo assim, olha, não vim abolir a Torá e os profetas, vim cumprir, vim torná-los pleno. E ele falou que aquele que ensinasse qualquer pessoa, qualquer um pequenino, a desobedecer os mandamentos da Torá, seria chamado menor no reino de Deus. Mas que bem-aventurado seria aquele que ensinasse as pessoas a cumprir, guardar, obedecer os ensinamentos da Torá. Seria chamado maior no reino de Deus. Então, infelizmente, o cristianismo, tanto católico romano quanto os evangélicos, seguem esta falsa doutrina criada por Inácio de Antioquia, de que a lei de Moisés está abolida, foi abolida, a Torá não vigora mais, não existe mais, e que agora tem uma graça, né? E um novo testamento para ser seguido. E isso é uma coisa terrível, a qual foi ensinada por Inácio de Antioquia. É lastimável que a maioria dos cristãos acredite que a lei acabou. É lastimável mesmo. É triste. E eu agradeço ao Eterno por ter me mostrado esta verdade. A verdade de que a lei é eterna. Porque a Bíblia diz assim. Se você for ler a Bíblia, se você for ler os ensinos da própria Torá e também posteriores, né, do Tanar, da Brit Hadashah, você vai ver diversos versículos falando que a lei do Senhor é eterna. A Torá do Eterno, ela é também eterna. Por outro lado, não menos lastimável é o fato de que muitos líderes influenciados pela deturpação rabínica afirmam incorretamente que a Torá vigora apenas para os judeus. Então, olha que tristeza, né? A Torá, ela é uma lei só para todos, conforme diz a Bíblia Sagrada em dezenas de versículos, tanto para o judeu quanto para o estrangeiro. Ela é uma só para todos. Sendo facultativa aos gentios, que devem observar apenas as 7 leis noéticas. Então, tem muitos grupos, né, que ensinam esta heresia. Em verdade, o Eterno não faz acepção de pessoas, donde se conclui que a Torá se aplica aos judeus e também aos gentios. Então, a Torá, ela se aplica a todos os povos. Quando o Eterno entregou a Torá, segundo a tradição judaica, a literatura judaica, né, são amplos os textos antigos que falam da seguinte verdade, de que quando o Eterno entregou a Torá, existia 70 nações dentro do Egito, 70 povos escravizados dentro do Egito. E este povo todos saíram juntos com Israel. Então, aquele povo mesclado, com uma etnia variada de 70 nações, saiu junto com o povo de Israel. E ficou junto com o povo de Israel. E se tornou Israel também.
Então, o Eterno, quando ele desce no Monte Sinai e ele fala com Moisés e com Israel, diz a Bíblia que ele falou em 70 idiomas, ou seja, ele falou audivelmente, compreensivelmente, em 70 idiomas, a fim de que as pessoas que estivessem ali ouvissem os seus ensinamentos. Então, não era só o povo de Israel. O povo que saiu ali foi chamado de o povo de Israel, mas era um mesclado de 70 nações que estavam ali dentro do Egito com Israel, que saiu de dentro do Egito e que peregrinou junto com Israel no deserto. Então, 70 nações, e o Eterno fala com as 70 nações em 70 línguas, 70 idiomas. Então, é bom eu e você entender isso. Você que está aí, cristão, você não sabe disso. A literatura judaica diz isso. Né? O Talmud diz isso. Existem outros livros, né? Mishnah, Gemara, que tocam neste assunto. Se não me engano, acho que até o Zohar, ele comenta sobre isso. Então, a literatura judaica, ela, nas suas variações, ela toca sobre esse assunto. Então, a Torá, a lei do Eterno, ela é para todos. E isso nós podemos aprender com a própria Bíblia. Ao ler Êxodo 20, versículo 8 ao 11, nós encontramos o Eterno falando aqui, né, algo importante que mostra que a lei do Eterno, a Torá do Eterno, ela é para todos, destinada a todos, e que o Eterno não faz exceção de pessoas. Então, olha que interessante. Capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de repouso para que o santifiques. Aqui está falando do quarto mandamento, né? É uma ordem de Deus para o seu povo. Trabalhará 7 dias e fará toda a tua obra. É guardar o Shabat. Mas no 7º dia, que é o dia dos repouso, para Yahweh, teu Deus, não farás nada, nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro. Tá vendo? Nem o estrangeiro que viva nas tuas cidades. Quem são esses estrangeiros? São as 70 nações que saíram de dentro do Egito com Israel. Os estrangeiros. Porque fez Yahweh, céus e a terra, os mares e tudo que neles existem, em 6 dias. E repousou no 7º dia. Por isso bendisse Deus o 7º dia e o santificou. Então, quem são esses estrangeiros mencionados aqui? Êxodo 20, 8 a 11. Nada mais, nada menos do que os povos que estavam com Israel ali dentro do Egito e que saíram com Israel para a peregrinação no deserto do Sinai. No capítulo 12 de Êxodo e o versículo 49, também tem algo importante que mostra o valor que Deus dá para todos e que ele não faz exceção de pessoas. Uma mesma lei se aplicará tanto para o nativo quanto para o estrangeiro que resida entre vocês. Êxodo 12, versículo 49. Então, a Torá do Eterno, ela é a mesma, ela é uma só, ela é uma lei só, uma ordem só, uma instrução só para todos os povos. Né? A mesma lei se destina, se aplica ao natural e também ao estrangeiro. Continuando. Devem os gentios começar a cumprir regras mínimas, tal como preconizado em Atos 15. Então, a partir do momento que um goem, ou gentil, ele reconhece o Deus de Israel e quer entrar em aliança com ele, ele precisa começar a guardar a Torá. Então foi isso que foi decidido no concílio de Jerusalém em Atos 15. E qual foi a decisão? Olha, o gentil,
ele não tem condição de guardar a Torá toda de início. Então, vamos escolher 4 coisas principais. E eles vão começar a cumprir estas 4 e vão aprendendo e aplicando as demais coisas ao longo das suas vidas, conforme a palavra lá ensina. Porque eles iam nas sinagogas, e nas sinagogas eles aprendiam no Shabat os ensinamentos da Torá e iam aplicando nas suas vidas. Então é importante nós entendermos isso. Porém, a cada Shabat deve eles aprender mais mandamentos contidos na Torá, conforme Atos 15, 19 ao 21 ensina. Aliás, o próprio Novo Testamento possui centenas de regras de conduta, número muito superior às 7 leis noéticas. Então, se a gente for olhar tudo que está na Brit Hadashah, né, aquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento, as regras de conduta que tem é muito mais além do que as 7 leis noéticas, que alguns grupos insistem em falar que é o suficiente para o gentil cumprir. Não, não é. Nós, todos que acreditamos no Deus de Israel, precisamos guardar os ensinamentos da Torá, cabíveis a todos nós. Então quer dizer que eu tenho que guardar os 613? Não. Ninguém nunca guardou os 613. Por que eu e você tem? Então quer dizer que nem Jesus, nem Yeshua guardou? Não. Nem Yeshua guardou os 613. Sabe por quê? Porque ele não foi sacerdote da ordem de Arão. E na Torá, entre os 613, existe centenas de mandamentos que é só para o sacerdote. Outra coisa, na Torá existe mandamento entre os 613 para pessoas que são pai. Para aquele homem que é pai, para aquela mãe que é mãe. Yeshua não foi pai, muito menos mãe. Outra coisa, na Torá, entre os 613, existem mandamentos que é só para as mulheres no período de Nidá, ou seja, no período da sua menstruação. Como que um homem, como que Yeshua, vai guardar um mandamento para a mulher em período de Nidá, sendo que ele era homem? Então, queridos, entenda isso. Os pastores sobem nos seus púlpitos e pregam contra a lei, contra a Torá, e fala que é um absurdo guardar 613 preceitos, mas você não sabe desta verdade, de que nem o próprio Yeshua, nem o próprio Filho de Deus, o Salvador, guardou os 613 preceitos todo. E a Bíblia mente quando ela falou que ele foi fiel à lei e ele cumpriu a lei em tudo? Não, ele cumpriu sim aquilo que era cabível para ele. Aquilo que se aplicava a ele na condição de homem, na condição de israelita, e ele cumpriu sim. Então, aquilo que cabe a mim e você, por isso que nós temos que estudar a Torá, por isso que nós temos que guardar o Shabat, estudar as Parashá, frequentar. Quem tem, uma sinagoga, quem não tem uma sinagoga, deve aprender online, deve frequentar os trabalhos online para aprender o que significa a Torá, quais são os mandamentos, os ensinamentos que ela tem, o que a Bíblia ensina dentro desta parte importante que o judeu segue e aplicar na nossa vida, porque o próprio Yeshua fez isso e os seus discípulos também. Continuando. Terceiro tópico, Substituição ilegal do Shabat pelo domingo. Outra coisa péssima que Inácio de Antioquia fez. Sobre essa questão, nós já falamos muito aqui, no capítulo 3, aqui anteriormente. Que o sábado, meu irmão, o Shabat, ele é um dos 10 mandamentos, ele é o 4º mandamento. Não adianta você guardar os 9 e desprezar o 4º. Desprezar um deles, o 4º. Não adianta você obedecer, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás aquilo que pertence ao seu próximo,
não dar falso testemunho, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não cometer idolatria, lachon, não cometer avodazará. Então, tudo isso é mandamento? Sim, mas junto com esses mandamentos importantes que se constituem em 10, querido, está a guarda do sábado. E aqui é o sábado, não é o domingo. Quem criou essa situação de guardar o dia de domingo foi Inácio de Antioquia. Se você guarda o domingo e despreza o sábado, você desobedece a Deus e obedece a um homem. A doutrina de um homem, o ensino de um homem, porque a Bíblia, seja ela protestante, católica ou hebraica, querido, ela fala do dia de guarda, dia santo, dia sagrado. E qual é esse dia? O Shabat. Até as Bíblias católica, apostólica, romana está lá, guarda o sábado, né? Mas este personagem se viu no direito e na autoridade de mudar o dia de guarda, cumprindo então a profecia de Daniel, quando ele disse que eles cuidariam em mudar os tempos e as leis. Então, o dia sagrado de descanso é o Shabat, ou seja, o sábado, o 7º dia da semana. Hoje, domingo, é um dia comum, é um dia de trabalho, é o primeiro dia da semana. Então, queridos, para o Eterno, não vale nenhum tipo de remendo. Ou você obedece ou você desobedece. Então, não, mas esse negócio de guardar sábado, isso é coisa de judeu. Não, não é coisa de judeu. Não é coisa de judeu. É coisa de Deus para o seu povo. Se você é povo, então é para você. Pode não ser para muitos que não são povo, mas para mim, para você, que serve ao Eterno, é sim. É coisa para nós, sim. É coisa para quem quer e procura ter intimidade com o Criador. Então, o dia de descanso é o sábado. Inácio de Antioquia fez o favor de fazer uma mudança. Mudar o dia de descanso do sábado para o domingo. E hoje, infelizmente, toda a cristandade, com exceção de uma denominação só, que eu louvo ao Eterno por eles entenderem isso e outros preceitos da Torá, tais como não comer comida impura, que é também outros preceitos da Torá, que eles obedecem, os adventistas do 7º dia. Somente esses irmãos cristãos aí têm essa coragem e essa obediência. O restante, infelizmente, meus irmãos, isso precisa ser corrigido. Se você serve a Deus, não há como você servi-lo pelas metades. Ou você serve integralmente, ou você não serve. Não existe esse negócio de eu sirvo a Deus pelas metades, do meu jeito, do jeito que a maioria serve. Não, não existe isso. Ou você está obedecendo ou está desobedecendo. Continuando. Quarto e último ponto doutrinário antibíblico ensinado por Inácio de Antioquia. Criação de uma nova religião, o cristianismo. Quem criou o cristianismo não foi Jesus. Tira isso da sua cabeça. Quem criou o cristianismo foi Inácio de Antioquia, Marcião de Sinopse, Tertuliano, e quem oficializou foi Flávio Constantino Valério, imperador de Roma, sacerdote do deus Mitra, deus Sol, e que, entre aspas, se converteu à religião de Inácio de Antioquia, o cristianismo, tá? Não a religião de Jesus, porque Jesus era judeu. Seus talmidim eram judeus. Eles levaram o nome de Netzarim. Inclusive, quem criou o cristianismo também era o Netzarim. Não tem aí tantas denominações
e uma saiu de dentro da outra? Infelizmente, a nomenclatura que deram para os seguidores de Jesus eram os Nazarene. Eles não eram chamados de cristãos. Era assim que eles eram considerados e chamados naquela época, os Nazarene. Inácio de Antioquia era um Nazarene, um seguidor de Yeshua, que estava no meio deles. Quando morreu o último dos apóstolos, que foi testemunha ocular dos feitos de Yeshua, e que ele viu que não tinha mais resistência para impedi-lo, por causa da morte dos mesmos, então ele colocou as suas garras de fora. Como um lobo cruel profetizado por Paulo, ele não poupou o rebanho, ensinando heresias e arrastando multidões com propostas de uma nova religião facilitada, diferenciada, divorciada daquela fé tradicional dos judeus, dos Netzarim, e assim surgiu o cristianismo. Cristianismo esse que eu fui um dia, não sou mais. Eu fui adepto dele até 2021. Né? Quando eu entreguei definitivamente minha credencial cristã, meu título de cristão. Porque por que eu vou levar adiante uma coisa que não foi o meu Salvador que propôs para mim? Por que eu vou levar adiante uma fé, uma doutrina, um conjunto de dogmas criado por homens em oposição aos verdadeiros ensinos do Salvador? Eu não vou fazer isso mais, eu não quis fazer isso mais. E nem vou fazer parte da eclésia, da igreja mais. Não faço. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada um de nós tem o direito de escolher. Essa é a escolha que eu fiz para mim. Então, eu estou pregando essas verdades aqui. Talvez você esteja aí, me ouça, e você também. Abra os teus olhos e enxergue a verdade. Então, quem criou o cristianismo foi essa turma que recebeu o nome de os pais da igreja. Não foi Yeshua. Não foi Jesus quem criou o cristianismo. Então, criação de uma nova religião, o cristianismo, no lugar do judaísmo ensinado por Yeshua e vivenciado por seus discípulos. Yeshua ensinou a fé judaica. Yeshua era um judeu. Imagina bem você que é um cristão, seja lá assembleano, batista, metodista, presbiteriano, seja lá o que for. Você vai ensinar hinduísmo para alguém? Não, é lógico que não, né? Então por que Jesus, um judeu, Yeshua, né? Yeshua, um judeu, ensinou cristianismo para os outros, sendo que ele era um judeu? Este cristianismo foi imposto sobre ele depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus por uma turma que inovou a coisa e que criou um novo sistema doutrinário para se servir a Deus da sua forma, divorciando-se assim da forma estabelecida pelo próprio Deus. Então, quem criou esse sistema, quem criou essa nova religião? Inácio de Antioquia. Você que bate no peito, eu sou cristão. Parabéns para você. Você é seguidor de Inácio de Antioquia. Que criou, inclusive, um personagem em cima do verdadeiro personagem que Deus enviou para ser o Salvador. Quem é ele? Jesus. Jesus é nada mais, nada menos do que uma adaptação para o cristianismo feita pelos pais da igreja dos verdadeiro personagem que era Yeshua. Só que até o nome, irmão, o nome é identidade.
O nome é a identidade de alguém. Não teria como continuar chamando o Salvador pelo nome original dele, verdadeiro dele, porque só este fato já mostra que ele é um judeu, porque Yeshua é um nome hebraico, é um nome de judeu. Jesus é uma adaptação romana para Yeshua. É uma adaptação que não encaixa de forma alguma com o verdadeiro nome Yeshua. Jesus e Yeshua é Chico e Francisco. Todo Francisco é chamado de Chico, né? É chamado por Chico. Então, é uma criação, é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, meus queridos, assim, já no final do primeiro século, Inácio de Antioquia, né? No início do final do século I e no início do segundo, Inácio de Antioquia cumpriu a profecia de Shaul. Então, aqui é a profecia que Shaul disse: depois da minha partida penetrarão no meio de vós lobos cruéis. Então, Inácio deu cumprimento a essa profecia. Acerca da apostasia que se instalaria. E qual é essa apostasia? O cristianismo. Tem muita gente pensando que a apostasia vai vir, que é um monte de cristão deixando de ir para a igreja, né? Deixando de congregar. Aí isso é apostasia. Isso aí não é apostasia. A verdadeira apostasia é essa. A verdadeira apostasia é o abandono consciente da Torá, das regras de Deus, e não de um conjunto de normas de homens. Então, cumpre-se assim, dessa forma, a profecia de Shaul sobre a apostasia. Acerca da apostasia que se instalaria o cristianismo, uma nova religião criada com alicerces antibíblicos, iria avançar e substituir o judaísmo, pregado por Yeshua e praticado pelos seus próprios discípulos. Então, queridos, o meu intuito não é falar mal de ninguém, não é desestimular ninguém, é abrir os olhos das pessoas, é pregar a verdade. Não estou interessado em aplausos e nem de ser seguido por multidões, porque senão eu estaria onde eu estava. Eu fui pastor por 21 anos. Destes 21, 15 foi da maior denominação evangélica pentecostal do Brasil e uma das maiores do mundo, que foi as Assembleias de Deus. Se eu quisesse multidão e aplauso, eu permaneceria lá, porque eu tinha tudo isso. Eu tinha prestígio, fama, autoridade, nome, respeito, autoridade, bom relacionamento com os pastores, bom relacionamento com os fiéis. Fui pastor em dezenas de cidades aqui no centro-oeste de Minas. Então, se eu quisesse aplausos e multidão, estaria lá, voltaria para lá, permaneceria lá, mas não. Estou aqui pregando da minha própria casa, porque sei que estes ensinamentos que trago, né, que são ensinamentos de cunho judaico nazarenos, né, eles não são bem-vindos nas igrejas. As igrejas têm pessoas como eu e como outros, como hereges. Santos certos para eles é só quem está dentro da igreja, né? Então, meus queridos, que o Eterno possa abençoar a todos. E eu rogo para que o Eterno Deus de Israel abençoe com entendimento e discernimento a todos os que tiverem oportunidade de assistir estas lives. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Baruch Shem kevod malchuto leolam vaed. Eu te louvo, Pai Celestial, agradeço, exalto e peço
Abençoa a vida de cada um que vai assistir essa transmissão. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom e boa noite a todos.